galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E é o seguinte, rapaziada, a gente tem alguns assuntos para tratar ainda hoje. A gente deve ter a relação do Botafogo com o Internacional, deve ter aí a escalação provável do Botafogo contra o Inter nesse último jogo que acontece nesta quarta-feira no Beira-Rio. E antes disso, evidentemente, né, a gente vai falar aqui não só a respeito de toda essa repercussão para esse jogo, né, e desse vídeo que a gente fala sobre a obrigação que o Botafogo tem, mas eu também quero falar aqui com vocês nas próximas horas sobre foco para 2024 em algumas posições, tá? Quais posições estão sendo prestigiadas e priorizadas dentro do Botafogo, tá? E temos um papo muito importante também a respeito dos bastidores, né, de tudo que aconteceu com as mudanças no comando e tudo mais para o Botafogo nessa reta final de campeonato brasileiro, tá legal? Então, assim, cara, a gente tem muita coisa para falar nesse momento. Primeiro, né, já dar um spoiler desse próximo vídeo que ele vai ser sobre foco, né, o foco dos jogadores, a situação da liderança, né, cara, que derrubou Bruno Lage e tudo mais. Comando. Faltou o comando, sabe? Faltou, como a gente falou, faltou a hierarquia definida de quem comanda a situação, sabe? Como é que os jogadores chegam pro John, o John acata, qual o meio termo, sabe? E o cara que comanda esses jogadores está fazendo esse meio campo. Onde é que tava o Mazuco nessa hora, sabe? A gente não teve a presença do Mazuco nessa hora. Não teve, tá? Não teve. Mas, enfim, foi uma sucessão de fatores também, né? Acho que a gente não tem que isentar também acho que tudo começa lá quando sai o Castro. Acho que o próprio Castro já identificava que poderia ter uma queda de rendimento, por isso ele pula o barco. Acho que o Bruno Lage também erra em algumas maneiras que ele falou, que ele expôs algumas coisas na imprensa e das mudanças que ele estava fazendo de maneira muito brusca. E aí acho também que se erram os jogadores em chegarem, pedirem para conversar ali com o John Textor. Não há esse meio campo, acho que o John Textor acatar isso ou não vai dele, mas você não tinha aquele comando para definir isso, né, do que seria o melhor a se fazer, né, mas, enfim, né, acho que a grande questão também são os jogadores, sabe, os jogadores também, né, o Lúcio Flávio dava orientações, não respeitavam o Lúcio, tudo bem que o Lúcio não tem muito esse perfil, mas, enfim, né, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, falando aqui a respeito da situação, né, do jogo, né, além da partida entre Botafogo e Internacional, que é a obrigação do Botafogo no campeonato, tá legal? O Botafogo tem a obrigação de se classificar para a Copa Libertadores de maneira direta. Esse era o planejado, tá? Essa era a meta no início da temporada. Bruno, mas aí o Botafogo já alcançou o objetivo de... Não alcançou. Tá? Lá atrás, lá no início do ano, o objetivo do Botafogo era ficar entre os 4 primeiros, tá? Ponto. Já é uma desilusão absurda o Botafogo não ter sido campeão depois de tudo que aconteceu. Mas no mínimo o Botafogo tem que ficar em quarto, certo? Antes da gente continuar aqui, né, rapidamente, né, no que é essa obrigação, né, peço para você ir lá no site da KTO e conferir as promoções, são várias que vão rolar sobre rebaixamento, Copa Sul-Americana, todos os jogos que vão rolar ao mesmo tempo nessa rodada final de quarta-feira de Campeonato Brasileiro. E lembrando, né, a gente vai ter Premier League nesse meio de semana, semana que vem já tem Mundial de Clubes, com o Al Ittihad, com o Fluminense, com o Al Ahly, enfim, as promoções não param de surgir lá na KTO. Utilize o código Brown para ter 20% de bônus, vai na minha porque é temporário, daqui a pouco, caramba, não tem bônus, tá perdendo a oportunidade, o link tá aqui. Vamos lá, rapaziada. Qual que é a situação? O Botafogo tem que ganhar do Internacional, tá? E a gente tem 3 times para ficar de olho nessa reta final. O Bragantino, né? Ele a grande questão não é nem o Bragantino, cara. O Bragantino ele já não pode mais alcançar o G4, certo? Pode até empatar em número de pontos, mas não chega ao número de vitórias, não dá mais pro Bragantino. O Botafogo teria que ganhar do Inter e teria de ficar atento nos 3 jogos dos concorrentes nessa luta pela fase de grupos. O Flamengo pega o São Paulo no Morumbi, o Grêmio pega o Fluminense no Maracanã e o Atlético Mineiro pega o Bahia na Fonte Nova. Os 4 jogam fora de casa. O Botafogo, o Grêmio, o Galo e o Flamengo. Tá legal? O Botafogo, obviamente, tem que ganhar o jogo, tá? O Botafogo tem que vencer a partida, né? E
simplesmente torcer para que o Grêmio, o Galo e o Flamengo não ganhem. Tá legal? A situação é essa. O Botafogo tem que ganhar o jogo. Se o Flamengo empatar, o Galo empatar ou o Grêmio perder, né, o Botafogo ele já está na fase de grupos. O Botafogo tem que torcer para um desses 3 times tropeçar, certo? Um desses 3 times tem que tropeçar, beleza? Porque se Galo ou Flamengo empatam com o Botafogo ganhando, há o mesmo número de pontos, mas o Botafogo empataria em número de vitórias e tem um saldo melhor que ambos. Se o Galo, né, perdão, eu acho que só o Galo teria de perder, enfim. Se o Grêmio empatar e o Botafogo ganhar, aliás, se o Botafogo vence, o Grêmio empata, o Botafogo, né, já está classificado para a fase de grupos, tá? Eu acho que tem condições, por exemplo, do Grêmio tropeçar, o Galo porque enfrenta um Bahia que está brigando para não cair, está brigando pela sobrevivência, e o Flamengo, que contra o São Paulo foi muito inconstante esse ano, tá? Então, assim, eu acho que pelo menos um dos 3 vai tropeçar. A grande questão é o Botafogo ganhar o jogo. Esse é o grande problema.